Senhores, boa tarde. Boa tarde. Desde ontem que vocês gostariam de ouvir a nossa posição no Senado com relação ao texto da reforma tributária que está sendo, nesse momento, lido na Câmara dos Deputados pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Como todos sabem, ontem nós tivemos uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, com o relator Aguinaldo Ribeiro, comigo e com o presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, aqui na presidência do Senado, discutindo os pontos da reforma tributária, na busca do entendimento para que pudéssemos chegar ao bom termo de podermos votar no dia de hoje a reforma tributária. Ainda ontem à noite tivemos uma outra reunião com o deputado Aguinaldo e o ministro Haddad na busca desse entendimento. Todas as demonstrações de boa vontade por parte do Senado foram dadas. As construções com relação à Zona Franca de Manaus também foram construídas. Desde a PEC 110, aqui no Senado, a proposta, inclusive feita pelo senador Roberto Rocha, era da manutenção do IPI para a Zona Franca de Manaus. Como o IPI seria extinto, houve a substituição inicial pelo imposto seletivo, que foi muito questionado em função de que o imposto seletivo é um imposto para impacto sobre meio ambiente e saúde, e os produtos da Zona Franca não têm impacto sobre saúde e meio ambiente, então houve a ideia para não manter a tributação do IPI de ser substituído pela CID, mas enquanto ela não fosse restabelecida, permaneceria o IPI, tanto é que está no texto aprovado pelo Senado, a permanência do IPI até que a CID fosse instituída. Assim foi possível construir a solução que está agora sendo aprovada, esperamos nós, está sendo lida, fruto do entendimento e do acordo entre as lideranças da Câmara, para que o IPI seja, portanto, o instrumento da manutenção da competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus. Com isso, resolveu-se a questão do impasse com relação à Zona Franca. Outras questões também foram superadas e nós esperamos que, com a aprovação do texto, que nós só vamos saber ao final da votação dos destaques, que ainda serão enfrentados pelo plenário da Câmara, e aí, na semana que vem, o presidente Rodrigo Pacheco haverá de fazer a avaliação para a promulgação da PEC da reforma tributária. Mas eu creio que o trabalho foi construído, a demonstração de boa vontade, de construção de uma solução foi absolutamente construtiva ao longo desse tempo. Todos vocês acompanharam que, em tempo recorde, o Senado, em 120 dias, conseguiu construir um relatório que foi aprovado por 53 dos nossos 81 senadores, e hoje a Câmara, então, vota em segundo turno, em revisão ao texto aprovado pelo Senado, a PEC da reforma tributária, dando, portanto, um passo definitivo para uma aprovação de uma reforma que, pela primeira vez, em regime democrático, será aprovada, esperamos nós, na República Federativa Brasileira. Líder, eu tenho duas perguntas, por gentileza. Se eu puder ouvir uma de cada vez. Desculpa, eu tenho duas perguntas, por gentileza. Pelas mudanças ali do Aguinaldo, foi tudo só de supressão, então não voltaria, se tirando o destaque, o que pode mudar em plenário, mas não voltaria para cá, é isso? E eu também queria entender melhor sobre o cashback, como é que ficou. Não deu para entender muito bem se ele deixa a possibilidade de cashback na reforma com o modelo, a regulamentação sendo feita por lei complementar, ou se foi completamente excluído.
A promulgação é sempre do presidente do Congresso. O presidente do Congresso... Voltaria para o Senado? A promulgação é sempre a avaliação do presidente do Congresso, e o presidente do Congresso pode entender que há necessidade ou não de voltar para o Senado. Portanto, ele fará a avaliação ao final da votação. Tem que entender qual é o texto que vai ser, ao cabo, aprovado pela Câmara. Nós não sabemos... É só supressão, né? Nós não sabemos, ao cabo, o que será aprovado pelo plenário da Câmara. Eu não posso, a essa altura, avaliar o que vai ser votado pela Câmara. Portanto, vamos aguardar o final da votação do plenário da Câmara. E a avaliação final é sempre do presidente do Congresso Nacional. Com relação ao cashback, sim, ele permanece com a previsibilidade ou com a possibilidade da lei complementar. Bem, primeiro, a cesta estendida. Eu acho que foi um avanço a cesta estendida, porque você não impactaria a alíquota global, mantinha o benefício para quem tem baixa renda através do cashback, e aqueles que poderiam pagar mais não seriam, obviamente, beneficiados por uma exceção de benefícios a mais. Portanto, era uma economia de mais de 20 bilhões que nós estamos fazendo na conta global de exceções. Mas entendeu a Câmara de que era a solução original melhor, nós respeitamos. Com relação à questão de combustíveis, desde o início há um grande equívoco nesse debate. O texto que estava colocado no parágrafo 7º do 92B não trata de combustível, trata da indústria de petróleo, que não estava sendo vedada. A indústria de derivados de petróleo trata-se de lei infraconstitucional. No entanto, numa demonstração de que nós não seríamos impeditivos da negociação para votar o texto, a bancada do Amazonas resolveu discutir esse tema em lei complementar e manter a discussão que está havendo no Supremo Tribunal Federal. Mas no texto da reforma tributária, se você lê e relê, você não encontra em nenhum trecho dela a palavra combustível. Se você encontrar, você ganha um Fusca 0 quilômetro. Senador, então a competitividade da Zona Franca de Manaus está sendo mantida nesse nível? A competitividade da Zona Franca de Manaus, com a manutenção do IPI, está assegurada nesta estruturação. Para o senhor, a alternativa do IPI é melhor do que a do... Não se trata de melhor ou pior, se trata de que é a mesma coisa. Na realidade, a CID ia substituir o IPI. Portanto, mantendo o IPI, nós estamos mantendo o status quo, que era o que nós exatamente queríamos. Nós queríamos manter a competitividade, manter a estruturação da Zona Franca de Manaus. Ponto. Nós não queríamos nada mais nem nada menos. E é o que está sendo estabelecido. Senador, com essas supressões que foram discutidas ali, nessas reuniões que tiveram entre o Senado e a Câmara ontem, houve alguma discussão sobre qual será a alíquota do IVA? Houve alguma discussão desse tema ou não? Não, isso compete a análises econométricas que vão ter que ser feitas pelo Ministério da Fazenda, pelo Tribunal de Contas e pelos institutos de planejamento que terão que fazer a econometria da alíquota que será implementada. Isso não cabe a nós fazermos esses cálculos. Houve concordância do Senado com a supressão daqueles 5 setores dos regimes diferenciados, saneamento, transporte aéreo, microgeração de energia, dentre outros? Não, veja, o Senado, quando deliberou pela aprovação desses segmentos e desses setores. Mas, no regime bicameral, nós, senadores, manifestamos, por maioria dos nossos votos, a questão do regime específico com relação ao saneamento, que é uma das maiores dívidas sociais desse país. Uma das maiores dívidas sociais desse país é investimento em água e esgoto. E é um dos maiores problemas de tarifa deste país.
principalmente para a população de baixa renda. No entanto, nós respeitamos a posição da outra casa. Líder, com relação ao comitê gestor, aqui foi bastante discutido quando estava no Senado e agora a supressão lá fala que tira a sabatina do Senado. Isso também foi discutido antes de colocar a supressão? Isso foi discutido no dia de ontem, nós manifestamos a nossa posição, mas respeitamos a decisão da outra casa. Ok? Obrigada, senador. Sobre o 1185, foi discutido algo sobre votar na semana que vem, já está tudo certo? Reforma pode impactar na votação da 1185? Desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. Se alguma mudança na reforma que leve, por exemplo, o texto a ter que voltar para o Senado, pode impactar na votação ou não da MP 1185 na semana que vem? Não, não creio. A 1185 está com o calendário, ela foi votada na Câmara, vai ser votada no Senado e, como eu disse, havendo a decisão da Câmara, o presidente Rodrigo Pacheco haverá de fazer a avaliação sobre o texto aprovado na Câmara e aí, havendo concordância, ele promulga e se houver, porventura, alguma discordância técnica com as mesas, aí ele encaminhará alguma solução. Mas, a princípio, a ideia é que nós possamos promulgar a PEC da reforma tributária também na semana que vem, que será um ato histórico depois de 40 anos que nós debatemos a reforma tributária no Brasil. Líder, expectativa de uma reunião de líderes com o presidente Pacheco para poder discutir esses textos que ele deve ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, ou a decisão é exclusivamente do presidente do Congresso Nacional? Vocês devem conversar sobre isso? Isso é uma decisão do presidente Rodrigo Pacheco. A nossa reunião de líderes foi ontem, né, com o presidente Rodrigo Pacheco. Na reunião de líderes de ontem, nós avaliamos vários cenários com o presidente Rodrigo Pacheco. Eu, por acaso, além de relator da PEC, sou líder do MDB, então agora vou te responder como líder do MDB. E conversamos todos os cenários possíveis, mas a semana que vem eu estarei em Brasília, mas a grande maioria dos senadores, ou pelo menos boa parte dos senadores, talvez não estejam em Brasília fisicamente. Haverá, portanto, consultas por telefone, etc., mas fisicamente não creio que haverá uma reunião fisicamente sobre o tema. Mas hoje as consultas, elas, você sabe, poderão acontecer por telefone, etc., reuniões até de forma de Zoom, etc., podem acontecer, mas o presidente Rodrigo Pacheco não decidiu e não sinalizou que alguma reunião nesse sentido acontecerá. Volto a dizer, nós temos que aguardar a deliberação do que acontecerá na Câmara. Eu estou muito otimista, acho que nós demos um passo gigantesco. De ontem para hoje, muito se avançou e nós estamos esperançosos de que na semana que vem, depois da votação da Câmara, avaliado o texto que será aprovado, nós tenhamos a promulgação da PEC.